Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, tempo da Quaresma, tempo de revisão de vida, e a Igreja nos convida nestes 40 dias que iniciamos na quarta-feira de cinzas, a fazer uma retrospectiva da nossa caminhada, ver o que deu certo, ver o que não deu certo, e fazer então o nosso propósito de conversão, de mudança de vida. E a liturgia ela vai então nos apontando caminhos para nós fazermos a nossa opção. E hoje então a liturgia nos apresenta na primeira leitura a profecia de Jonas, que inicia assim: A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez, porque na primeira vez Jonas fugiu. Deus deu uma missão para Jonas e ele fugiu. O que aconteceu com ele? Ficou na barriga de um peixe durante quanto? 3 dias? 3 dias. Então, depois ele, e aí ele se converteu, né, minha gente? Se convenceu e teve então, foi para esta cidade de Nínive. O que estava acontecendo em Nínive? Olha, não era pouca... Coisas parecidas com os dias de hoje. Pairavam o pecado, o roubo, o assassinato, a injustiça, a fraude, qualquer semelhança com os nossos dias, mera coincidência. Então Jonas foi pregar, foi falar sobre a conversão. Não é que Deus estava mandando um castigo para Nínive, é que diante das atitudes dos ninivitas, a ruína era certa. Por isso, toda ação gera uma reação. Então, a ação dos ninivitas estava levando a cidade à ruína. Por isso, Jonas foi mandado para Nínive para pregar a conversão. E o que aconteceu com os ninivitas? De prontidão se converteram. Está aqui a primeira leitura de hoje. Que é interessante nós fazermos um paralelo com o Evangelho. Em contrapartida, enquanto os ninivitas prontamente fizeram um jejum, fizeram orações para mudar de vida, ao contrário do povo de Israel, quando Jesus disse, olha, talvez Jesus está dizendo para nós hoje, esta é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Qual que é o grande sinal de Jesus, meu irmão, minha irmã? A sua encarnação, paixão, morte e ressurreição. Se nós estivéssemos no dia que Jesus foi crucificado, lá naquela sexta-feira, nós já teríamos mudado de vida, há muito tempo. Mas só que ainda nós pedimos sinais, porque a nossa fé ainda não é suficiente grande para acreditar na encarnação,
paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos sinais, e aqui Jesus deixa bem claro que nenhum sinal será dado a não ser o de Jonas, porque Jesus é maior que Jonas. Jesus também fala que a rainha de Sabá saiu lá da sua terra e foi até se encontrar com o rei Salomão. E Jesus diz, aqui está quem é maior do que Salomão. Meu irmão, minha irmã, se nós não olharmos para Jesus e ver que Ele é a expressão do amor de Deus que veio para trazer para nós a salvação, nós vamos ficar ainda pedindo que o Senhor envie sinais aqui e acolá, e não vamos mudar de vida, e não vamos sair da nossa rotina que já fabricamos e abraçar o caminho que Deus nos dá. Por isso, esse tempo quaresmal é um tempo propício para olharmos quais são as opções que eu estou realizando aqui dentro e que está fazendo com que a minha vida ou caminhe para o céu ou caminhe para o inferno. Não tem outra opção, meu irmão, minha irmã. Ou nós caminhamos para o céu com as nossas opções, ou nós caminhamos para o inferno. A quem você escolhe? O céu ou o inferno? Até eu, que sou mais bobo, eu opto pelo céu. Deus nos fez para ganhar o céu. Agora, só vai para o inferno quem fazer a opção. Padre, mas falar do inferno em plena quaresma? Sim, precisamos dizer sim, Senhor. Porque esses dias Jesus falava na liturgia. Separação das ovelhas dos cabritos. Aqueles que fizeram a vontade, aqueles que viram no outro a pessoa de Jesus, e aqueles que desprezaram o outro, o próximo. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida ela é feita de opções. E cada opção que eu faço, ela vai gerar ou um fruto positivo ou negativo em nossa vida. Por isso, é preciso refletir. Quais são as opções que eu estou realizando em minha caminhada, em prol para amar mais a Deus, em prol para amar mais o meu próximo? Porque se eu tiver uma fé só voltada para mim mesmo, eu corro o risco de me perder nesta vida. Uma fé intimista, só voltada para si mesmo, não ter olhos para a realidade do mundo. Isso é muito perigoso, meu irmão, minha irmã. Só ficar entre eu e Deus, entre eu e Deus, entre eu e Deus. E se esquece que nós somos seres de relação. Nós nos relacionamos com as pessoas. Não podemos ter esta atitude de primeira mão de Jonas, que não quis levar a palavra de Deus para os ninivitas, que se recusou a levar a boa nova para os ninivitas. E quantos hoje estão se recusando a levar a boa nova para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que são próximas? Nós não podemos ter um coração fechado, meu irmão, minha irmã. Por isso que o Salmo de hoje, vocês já perceberam que esse Salmo 50 está vira e mexe, desde quando começamos a quaresma, ele está nos acompanhando? Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Como nós precisamos pedir que o Senhor lave, purifique o nosso coração. Gente, o pecado vai deixando aquelas... Sabe aquela panela que fica aquela crosta de sujeira? Por mais que você passa ali o produto e o negócio não sai, que está encrostado ali. Muitas vezes o pecado é assim na nossa vida. Ele se instala e que precisa lavar, precisa ter a coragem de tirar isso do nosso coração. E olha o que diz o salmista, como é bom a gente rezar este salmo neste tempo quaresmal. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Quem quer ter um espírito decidido aqui nessa quaresma? Levante a mão e diga eu. Olha, pensa num povo animado, minha gente. Olha que maravilha. Você que está em casa também, peça ao Senhor este espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito, pois não são de vosso agrado os sacrifícios,
e se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Vamos pedir ao Senhor essa graça, meu povo? Um coração arrependido, um coração convertido. Então vamos pedir isso. E vamos nos esforçar dia após dia, desde o nascer ao anoitecer. Senhor, criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. E eu digo aqui para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que também que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, cuidado com a preguiça espiritual. Cuidado. A preguiça espiritual vai colocando coisas em nós. Imagina, deixa para amanhã. Cuidado. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Para amanhã ou para depois de amanhã? Para hoje. É para hoje. Esse coração puro, esse espírito decidido, é para hoje. Não é para amanhã. Ontem já foi. O Senhor nos dá o dia de hoje. Então é hoje, meu irmão, minha irmã. Então vamos pedir essa graça. Convido você a colocar a mão sobre o seu coração. E vamos pedir ao Senhor que nos conceda uma conversão sincera nesse tempo quaresmal. Que não tenhamos medo de assumir a proposta de Deus para nós. Que não corramos o risco de ficar tentando a Deus para que Ele nos dê sinais de Sua presença em nossa vida. Criai em mim, Senhor, um coração que seja puro. Vamos repetir isso. Criai em mim, Senhor, um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Dai-me a graça, Senhor, de não me afastar da vossa face. Que o meu coração esteja voltado para Ti, Senhor. Que eu não tenha a tentação de ficar pedindo sinais para crer que o Senhor existe. O Senhor já deu provas bastante para acreditarmos. Através da Tua encarnação, da Tua paixão, morte e ressurreição. Por isso, Senhor, dai-me um coração renovado, um coração confiante, um coração que se volte para Ti a cada dia e que através da Tua palavra que cura, que liberta, eu possa me converter dia após dia. Não somente a mim, mas a minha família, os meus familiares, os meus amigos, toda a igreja, que não sejamos egoístas de só olharmos para nós, mas também para toda a humanidade, que se volte para Ti, Senhor. Criai em mim um coração que seja puro, criai em nós um coração que seja puro e dai-nos de novo, Senhor, um espírito decidido. E que nesta quaresma, meus irmãos e irmãs, possamos colher os frutos da nossa conversão, mas não apenas somente para este tempo quaresmal, mas todos os dias da nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus renove em nós esse desejo de querermos ser mais santos, esse desejo de querermos ser mais de Deus, para que quando chegarmos na Páscoa do Senhor, nós possamos olhar para trás e ver que durante esses 40 dias, o meu coração se tornou mais puro e o Senhor nos concedeu este Espírito decidido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E coloquemos então, meu irmão, minha irmã, no altar do Senhor, este nosso propósito no dia de hoje. Esse nosso propósito de ter um coração puro, esse espírito decidido. Que não paremos nas nossas falhas, nas falhas dos outros, mas procuremos colocar em Deus a nossa confiança. É assim que nós vamos trilhando este caminho de santidade, dia após dia, para que, ao término desta nossa vida, possamos chegar na meta que almejamos, que é o céu.